Vamos lá? Numa produção de Carlinhos Spielberg, gravando, esse é o seminário Palavras do Mestre. Eu sou o pastor Carlinhos. Nós estamos no nosso módulo de número 4, Pentateuco, ok? E a aula de hoje a gente vai falar sobre o livro de Levítico, mas antes vamos recapitular a aula de número 2, ok? Êxodo. Nós falamos sobre ela semana passada. Esse curso também tem o seu modo EAD. Para você que mora longe e não pode vir por algum motivo, você pode fazer à distância através do seu WhatsApp, ok? É só ligar para a gente e a gente te orienta o que fazer. Vamos lá, vamos seguir. Bem, o livro de Êxodo, da escravidão do Egito até as 10 pragas. Os deuses em que cada praga incidia, que na verdade as pragas eram para humilhar os deuses do Egito, ok? Todas as pragas afetaram o presente do Egito, mas a última praga, a morte dos primogênitos, afetou o futuro do Egito. Por isso, eles tiveram pressa de que Israel saísse do lá. Era o meu lar. Destruição, dor e ruína atormentam o meu ser. Muitos inocentes sofrem por orgulho você ter. Porque o seu povo quer ferir. Deixe meu povo ir, disse o Senhor. Estou endurecido, não importa o que possa me custar. Vou assim agir, nunca deixarei seu povo ir. Disse o Senhor, não deixarei seu povo ir. Foi legal, tá não? Cara, eu passei uma noite, até a madrugada todinha para fazer isso aí. E você tem que pegar um pedacinho de cada coisa e ir montando, dá um trabalhão. Mas ficou legal. As coisas entraram certinho. Ficou muito legal. 2,5 da noite. Abre um parênteses aqui. O que vocês recebem vale muito mais do que o que vocês pagam. O seminário, ele só é assim, porque eu sou apaixonado. Porque hoje mesmo, eu passei o dia todinho preparando a aula de hoje. Aliás, a madrugada de ontem, fui dormir, era 3h30 da manhã. E emendei hoje de manhã até agora. Então a aula de hoje talvez não devemos dar, é muita coisa. E aí a praia de Nueiba, isso aqui ficou muito legal também. Poxa, consegui fazer a maneira como Israel ficou. Porque a gente vê nos filmes, eles em campo aberto. Em campo aberto não dá para acontecer. Tem que ser assim. Essa foi a praia, Nueiba, a praia da travessia. Por quê? Só tem como chegar nela por aquela cordilheira ali, ó. Aquilo é um caminho entre montanhas, de um lado e de outro. Por isso o faraó não podia dar a volta. Ele tinha que vir atrás. Não tinha jeito, só tinha um caminho para chegar. E aí quando eles chegam na praia, Deus tampa a passagem com uma coluna de nuvem. Olha aí. Olha lá. Olha o que Deus fez. Não tinha como o faraó sair. Aí eles ficaram presos, porque era escuridão para eles e claridade para Israel. Deus fez perfeito. A topografia, ó, tem uma passarela dentro do mar. Eles passaram por aí. Aí sim, a aula de hoje. Bem, o livro de Levítico tem esses 3 tópicos: a lei, os sacerdotes e o tabernáculo. Uma aula só é muito pouco para falar sobre esse livro. Esse livro tem o coração da lei. E a gente vai ter que correr, não tem jeito. As tribos em volta do acampamento. Olha só. Eu quero que você observe. Moisés saiu com aproximado 2 milhões de pessoas. Era muita gente. E o tabernáculo ficava sempre no meio do povo. Deus queria morar no meio do seu povo. Olha só.
essa aproximação é muito linda. De cima. E aí vai aproximando. Aquela ferradura lá é a tribo de Levi. Todas as tribos em volta. E Levi em volta do tabernáculo. E os sacerdotes na frente. Perfeito, né? Muito bom. Muito bom. Vamos lá, tem muitos vídeos hoje. O livro de Êxodo é o livro da redenção. O livro de Levítico é o livro da santidade. A diferença entre um livro e outro. No livro de Êxodo fala do livramento. No livro de Levítico fala da separação, da santificação. Em Êxodo fala da libertação, escravos do Egito. Mas em Levítico fala da dedicação a Deus, exclusiva. Em Êxodo fala da salvação da alma, mas o livro de Levítico fala da adoração a Deus. Ok? Em Êxodo fala da caminhada de Deus, Deus caminhando na direção do homem. Deus vai até eles para salvá-los. Ok? Deus vai se apresentar. Deus está se revelando à nação. Mas em Levítico, agora não, fala do homem ir na direção de Deus, o homem se santificar, porque Deus é 3 vezes santo. Para Deus ir até o homem, ele vem como ele quer, e o homem, esteja como tiver, ele se aproxima. É graça. Mas quando é o homem para se aproximar de Deus, aí tem um monte de rituais, porque o homem é pecador e Deus é 3 vezes santo. Olha aí, o esboço do livro, as ofertas de sacrifício, a consagração dos sacerdotes, a lei referente à pureza e impureza. Legal. O dia da expiação, a diferença. Israel tem 10 dias dedicados para o arrependimento por ano. O Brasil tem 4 dias dedicados ao pecado por ano. Carnaval. Que diferença. A nação para cultuar o pecado. Aqui. Lá a nação para cultuar Deus. 10 dias. Se arrepender dos seus pecados. Diferença muito grande. A lei da santidade, ser santo porque eu sou santo. Bênçãos e maldições, consequências da obediência e desobediência. E sobre o que é consagrado a Deus. O primeiro Pentecoste, Deus se casa com a nação de Israel, a aliança. A igreja é a noiva do Cordeiro, mas Israel é a esposa de Deus. Deus se casou com a nação. Quando Deus diz para Faraó, na boca de Moisés, deixa ir o meu povo caminho de 3 dias para que me celebre festa no deserto, que festa é essa? É a festa de casamento. Porque Deus casou com o povo. A partir daqui, o povo passa a se chamar o povo de Deus. O nome dele está sobre o povo. Por isso, segundo Crônicas 7,14 diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Não é assim? Agora está diferente. Mas no passado, as mulheres casadas tinham o nome do marido. Não era assim? Então, casamento. Deus casou com o povo. O nome dele foi colocado sobre o povo. O povo de Yahvé. Ok? Vamos lá. A lei dos sacerdotes. A Septuaginta, tradução da Torá para o grego, deu-lhe o nome de Levítico ao livro, fazendo menção à tribo de Levi, que foi separada por Deus para o serviço espiritual. Mas o nome original hebraico é Vaikra, que significa chamou, tirado da primeira frase do livro, que diz, e chamou o Senhor a Moisés. Eles pegaram essa palavra, chamou, botou o nome no livro. Esse livro de Levítico é conhecido como Lei dos Sacerdotes, tendo em vista que mais da metade de toda a lei de Moisés tem como objetivo o sacerdócio. A lei toda são 613 mandamentos, estatutos e ordenanças, mas mais da metade disso é só sobre o sacerdote, o serviço sacerdotal, a indumentária do sacerdote, as ofertas e as cerimônias. A parte menor é para o povo, a parte maior é só sobre o sacerdócio. Por quê? Deus tem um olhar especial sobre aqueles que ministram sobre o seu povo. O sacerdócio segundo Deus. Eu queria estar falando agora para o Brasil todo, talvez até para o mundo.
para todos os pastores e líderes. Em nenhum outro livro da Bíblia a função sacerdotal é tão detalhada, exigida e severamente cobrada. Dos 613 mandamentos, estatutos e ordenanças, mais da metade são principalmente voltados para o sacerdócio. O livro de Levítico trata primordialmente do serviço sacerdotal e da adoração, estabelecendo as leis de purificação e santificação. Primeiro para os sacerdotes, tudo começa no sacerdote. Sempre. Deus é justo e Deus é santo. Primeiro para os sacerdotes, depois toda a congregação. O exemplo deve partir do altar. Isso é o que Deus coloca na palavra dele muito claro. Deus exige pureza e santidade primeiro do sumo sacerdote, depois dos sacerdotes, em seguida de todos os levitas e por último as tribos. Então, o povo miúdo está lá na ponta. O rigor principal é para o sacerdote. A palavra de ordem é sede santos, porque eu sou santo. Deus está dizendo para o sacerdote: ei, olha para mim, eu sou o exemplo. Não era para o irmãozinho do lado, não. É isso que Deus está falando, olha para mim, eu sou o exemplo. Sede santo, porque eu sou santo. E ele não é só santo não, ele é 3 vezes santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Olha aí o tabernáculo. Diga comigo, o tabernáculo nunca foi a casa de Deus. O tabernáculo é Deus vestido de casa. A gente vai falar pouco dele aqui, porque nós temos um módulo inteiro só sobre o tabernáculo lá na frente. Então a gente não vai poder aqui dissecar o tabernáculo, não dá tempo, ok? Vamos seguir. Os utensílios. Começa com o altar de holocausto, o altar onde era queimado a oferta, o holocausto, ok? Depois a bacia de bronze, porque no altar do holocausto o sacerdote se sujava de sangue. Então, para entrar no lugar santo, ele tinha que se lavar, ok? Para poder entrar limpo dentro do santuário, ok? Dentro do santuário tinha a menorá, o candelabro com as 7 lâmpadas, que são os 7 Espíritos de Deus. À direita, a mesa com os 12 pães da proposição. À frente, encostado no véu, o altar do incenso que queimava dia e noite. E atrás do véu, Aron HaKodesh, a Arca da Aliança. Ok? Aonde o sumo sacerdote só entrava uma vez por ano, com jejum de 12 dias. Deus se compadeceu do povo e ordenou a Moisés: E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Muito maneiro, né? Você tem uma visão panorâmica do que era o tabernáculo por dentro. As vestes sacerdotais. A gente vai passar rápido pelo sacerdote e o tabernáculo, porque a gente tem um módulo só para isso depois. Mas só para a gente lembrar, ali ó, Deus detalhou as vestes do sacerdote e do sumo sacerdote. Com minúcias, Deus vai dizer
tudo que tem que ter por baixo, por cima, em volta, dos lados, na orla, na cabeça, a lâmina de ouro, as romãs e campanha na orla do vestido, o peitoral da justiça, as pedras de engaste, tudo, ok? O éfode de linho, depois as sobrepeles, depois o peitoral da justiça e por aí vai. A mitra de ouro. Mas, diga, o sumo sacerdote era coberto de linho fino, tecido dos deuses da época, e com um peitoral de pedras, 12 pedras preciosas, berilo, diamante, topázio, ametista, carbúnculo, onix e por aí vai, ok? E ainda tinha as 2 pedras de engaste em cada ombro, com o nome das 12 tribos, entendeu? Ele tinha uma lâmina de ouro na testa, escrito Santidade ao Senhor, na mitra. Agora imagina, toda essa indumentária linda e cara, pedras preciosas, ouro puro, não é? Mas tudo isso com os pés descalços. Olha lá. Por que será que Deus deu detalhes em tudo? Na cabeça, no peito, nas mãos, nos pés, no corpo todo, até por baixo. Sabia que o sumo sacerdote usava cirolas? E isso era uma coisa nova para a época? Foi Deus que inventou. Sabe para quê? Porque Deus não queria que ninguém visse as vergonhas do sacerdote. Porque quando ele tinha que subir no altar, o altar era mais alto, ele tinha que fazer isso. E para não verem por baixo, Deus mandou colocar aquela calça curta, tipo uma bermuda de linho, para ninguém ver as vergonhas do sacerdote. Perfeito, né? Mas o pé descalço. O lugar que ele entrava, ouro, prata, bronze e pedras, mas o chão, areia. Pensa comigo, por quê? Deus estava dizendo, ouviu da internet? O sacerdote vai ter acesso ao que Deus tem de melhor. O Espírito Santo, a presença de Deus, a unção do céu, as coisas preciosas de Deus. Mas ele nunca pode esquecer do contato com a terra. Ele tem que ter os pés descalços e no chão, para ele lembrar que ele tem tudo isso, mas ele continua sendo homem de barro. Aí o texto vai dizer no Evangelho: temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Perfeito, lindo. Vamos lá? Santidade ao Senhor. Na testa do sacerdote tinha uma lâmina de ouro do sumo sacerdote, escrito Santidade ao Senhor. Presta atenção. O sumo sacerdote não conseguia ele mesmo ler, não é? Então aquilo era para quem ler? Para quem chegasse a ele. Quando alguém chegasse ao sumo sacerdote, ou se o sumo sacerdote chegasse em algum lugar, quando as pessoas olhassem para ele, a primeira coisa que as pessoas viam: santidade ao Senhor. Chegou alguém santo. Entendeu? Reverência. Não é? Primeiro, dizendo que o sumo sacerdote não pode andar de qualquer jeito. Para você da internet, todo aquele que aceitou a unção derramada na cabeça, todo aquele que recebeu o chamado e foi ungido para tal, tem que entender que a sua vida de liberdade acabou ali. A partir da unção, a vida não é mais sua, agora pertence a Senhor. Você foi consagrado. Agora não é o que você quer, é o que Deus quer de você. Não é como você quer andar, é como Deus quer que você ande.
Não é o que você quer fazer, você quer andar, você quer curtir, não, a vida acabou lá atrás, agora já não vive mais você, Cristo vive em você. Agora o sacerdote tem que falar mais alto do que o velho Adão. Agora o velho Adão tem que ser sepultado para o sacerdote poder oficiar diante do Senhor. Entendeu? Então, a quem está trabalhando no altar, convém a santidade. 5 tipos de sacrifício. Eu sei que se você vasculhar a internet, você vai encontrar oferta de tudo quanto é tipo, que nem Deus sabe que tem. Tem ofertas que a gente vê os pastores inventando, que nem Deus sabe. Eu acho que Deus está no parapeito da eternidade e de repente o pai chama o filho de Jesus, vem cá, olha só, eles inventaram uma oferta nova, essa aí nem eu sabia. Essa oferta eu não conheço. Porque biblicamente falando, só tem 5 ofertas. Não tem mais não, é só 5. Está lá no texto, ó. O holocausto, a oferta pelo pecado, a oferta de manjares, pacífica, a oferta pelo pecado, aí já é outro caso, e a oferta pela culpa. São 5 ofertas e acabou. Todo o resto é invenção da cabeça humana. Entenderam isso? Vamos lá. O preço do perdão. A partir do primeiro sacrifício estabelecido para a caminhada pelo deserto, Deus inicia com aquele povo um novo conceito sobre a redenção, o sacrifício pelo sangue. Sem, diga comigo, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Todo o Antigo Testamento, ele vai ser resumido numa frase só. Todo o cerimonial da lei vai ser resumido em uma sentença única. Diga comigo, se alguém pecou, alguém tem que morrer. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Para não matar a pessoa, um animal inocente, que não tem nada a ver com a história, que não pecou, vai morrer, para Deus não matar o pecador. Vamos lá, olha ali. Seja bendito o Cordeiro, Pecador traz o cordeiro, que na cruz por nós padeceu. O sacerdote examina não o pecador, mas o cordeiro. Seja bendito O pecador impõe as suas seu mãos sobre o sacrifício. sangue, O pecador confessa seus pecados e simbolicamente transfere para o cordeiro. O cordeiro inocente é imolado pelo próprio pecador. O holocausto é totalmente queimado no altar, está consumado. Agora o pecador é um homem livre do seu pecado. Vocês entenderam? A ordem, a sequência, o pecador traz o animal, ele pecou, mas para Deus não matá-lo, porque o salário do pecado é a morte. Ele traz um animal que é inocente, não tem nada a ver com o pecado que ele cometeu, mas o animal vai. E o sacerdote vai examinar não o pecador, mas o sacrifício, porque o sacrifício tem que ser perfeito. Depois de examinado o sacrifício, ele vai sacrificar. O pecador coloca as mãos sobre o animal, confessa o pecado e faz a transferência. Isso é simbólico. Agora, o pecado está sobre o animal, que o próprio pecador vai ajudar a imolar. Ele começa, o sacerdote termina. Entendeu? Para que ele sinta que um inocente está morrendo por ele que é culpado. Isso apontava para Jesus lá na frente, aonde o inocente ia pagar pelos pecados de toda a humanidade. Meu Deus. Ok?
as festas judaicas. Uma das funções do sacerdócio também era a celebração das festas, o ritual de cada festa. Haviam 3 festas que Deus estabeleceu. Diga, Deus é festeiro. Deus gosta de festa. Deus disse a Moisés: Moisés, 3 vezes por ano vocês vão me celebrar festa. A primeira festa é a Páscoa. A segunda festa é o Pentecostes. E a terceira festa, o Tabernáculo. A primeira festa, a Páscoa, é dividida em 3 festas. Ela tem 3 fases. A primeira fase, que é a fase a morte do cordeiro. Começa com a morte do cordeiro. O cordeiro é morto e assado e comido inteiro pela família. No dia seguinte começa os pães ázimos. O chefe de família tem que trazer o pão, fazer o pão sem fermento, ok? E por 8 dias eles vão comer pão sem fermento. E depois, Páscoa, pães ázimos e a primícia. No dia seguinte é a primícia, que vai ser cortada do campo e entregue na mão do levita mais próximo. Aí não é do templo, é do levita. Entendeu? 3 meses depois, ou melhor, 50 dias depois, vem o Pentecostes, que é quando Deus desce para fazer aliança com o povo, o casamento de Deus com o povo. Quando Deus desceu no Sinai para fazer aliança, ok? A gente conhece o Pentecostes, nós que somos pentecostais, conhecemos o Pentecostes como a descida do Espírito Santo, lá em Atos 2, mas não, essa festa já existia desde o deserto. A festa de Pentecostes, ela celebrava a aliança de quando Deus desceu. Deus disse para Moisés: Moisés, santifica o povo diante de mim, 3 dias sem tocar em mulher e sem comer comida, homem, mulher, criança e até os animais vão jejuar, e no 3º dia eu vou descer e vou falar com o povo e vou fazer aliança. E Deus fez isso, ok? Mais 3 meses à frente, a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos, ela começa com a festa das trombetas, que é a única de todas as festas que não tem dia exato para começar. Por quê? Porque essa festa, ela começa na lua nova. E aí, tinha uma questão. Naquele tempo não tinha meteorologia como tem hoje. Não. Então, o sacerdote mandava os atalaias para o alto dos montes, porque ele sabia que era entre hoje e amanhã. Eles sabiam entre os 2 dias, mas eles não sabiam a hora exata, entendeu? É entre hoje e amanhã a lua nova. Era assim que eles sabiam, mas não tinha certeza da hora, porque era na hora que ela aparecesse. E aí mandava os atalaias subir os montes, porque eles ficavam lá com a trombeta. Quando eles vissem o sinal da lua nova, eles tocavam a trombeta. Aí começava a festa das trombetas, que ia desencadear no Yom Kippur e depois o tabernáculo. É isso que é a chamada do arrebatamento, a trombeta. Jesus falou o quê? Desse dia e hora ninguém sabe, senão o Pai. É isso, é a trombeta. Quando a trombeta vai tocar, ninguém sabe. Entendeu? Muito bem, vamos lá. Nós vamos ter também um módulo inteiro falando sobre festa judaica. Só sobre as festas. Muito interessante. O dia da expiação, Yom Kippur, é quando se matava um bode e libertava o outro. Ok? Para tipificar o bode que carrega os pecados e o bode que morre com o pecado. Palavras importantes nesse livro. Expiação é citada 50 vezes.
E reafirmando que Deus é santo e que não pode conviver com o pecado. Diga, expiar. Expiar. É cobrir. Olhem para mim. Está vendo meu relógio? Está vendo o relógio agora? Você não vê o relógio, mas ele continua aqui. Ele está coberto. É isso que o sangue dos animais fazia com o pecado. Eles expiavam, cobria. Entendeu? Para Deus não ver o pecado. Mas o pecado continuava lá. Por isso, a Bíblia diz que toda a nossa justiça, o sangue dos animais, é como trapo de imundícia. Não dura mais do que 24 horas. Tem que matar de novo. Entendeu? Se deteriora. Agora, Jesus não expia. João Batista falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não expia, ele tira. Jesus não tampou, ele tirou o pecado. Não está mais ali. Entenderam isso? Muito bem. E joga no mar do esquecimento e coloca uma placa, é proibido pescar. Então ninguém pode ficar pescando pecado antigo. Principalmente marido e mulher que fica falando, porque naquele dia, lá em 1900, perdi a data, você fez isso, aquilo. A palavra sangue é citada 93 vezes, reafirmando a importância do sangue, ok? E a palavra santo, que é citada 93 vezes, reafirmando que a santidade é a coisa mais importante para se aproximar de Deus, que é 3 vezes santo. As festas judaicas, o ano sabático e o ano do jubileu. As festas são 3, divididas em, na verdade, 7, né? Porque a Páscoa são 3 estágios, o Pentecostes é sozinho e o tabernáculo são mais 3, então dá 7, ok? Mas tem também o ano sabático, diga, a cada 7 anos. Cada 7 anos. Israel celebrava o ano sabático, é o ano do descanso da terra, ok? Só que a cada 50 anos, ou seja, a cada 7 anos o ano sabático, certo? 7 vezes 7, 49. 7 vezes 7, 49, não é isso? Então, olha só. A cada 7 anos, ele celebrava o ano sabático. Era o ano do descanso da terra. Ok? Mas, 7 vezes 7, a cada 7 anos sabáticos, se celebrava o ano do jubileu. Era o jubileu da terra. Era a celebração da liberdade. Todo escravo, no ano do jubileu, era libertado. Toda dívida que não foi paga era perdoada, porque era o ano do jubileu. Entendeu? Era o ano da liberdade. Então, no ano do jubileu, se eu vendesse a minha terra para Orlando, porque cada tribo tinha seu lugar, não é isso? Eu sou de Judá, ele é de Benjamim, e eu vendi meu campo para ele porque eu estava pobre. E eu passei esse tempo todo, e ele com meu campo, no final, no ano do jubileu, ele devolveu para mim. Mesmo que eu não pudesse pagar. Por quê? Porque é o ano da liberdade. Tudo tem que voltar ao seu dono original. Entendeu? Por isso, o milênio de Cristo é o jubileu da terra. Quando a terra vai voltar para o seu dono original. Entendeu? Lindo, né? Mas a gente vai falar mais sobre isso em festas judaicas. Olha aí, ó. Deus trata severamente com o pecado do sacerdote. Deus tolera o pecador, os pecados da ignorância, mas ao culpado ele não tem por inocente. Deus é capaz de ser gracioso com aqueles que não o conhecem e fazem cada absurdo, mas ao contrário, ele é rigoroso com aqueles que estão perto dele, porque conhecem mais, sabem mais, e a quem mais é dado, mais será exigido. Nadab e Abiú morreram porque levaram fogo estranho para dentro do santuário. Não pode. Dentro do santuário, todo fogo tem que vir de cima e não de baixo. Deus não admite
que se profane o seu altar. E a gente tem visto isso hoje demais. Ei, da internet, presta atenção. Quanta gente tem profanado o altar do Senhor, como Nadab e Abiú, trazendo fogo estranho. Coisas que antes só viam-se em boates, hoje estão dentro da igreja. Práticas que antes eram mundanas e hoje a gente vê dentro dos nossos arraiais. Isso é profanar. Isso é trazer fogo estranho. Ah, mas eles usam lá, cuidado pastor, cuidado líder, cuidado com as inovações da modernidade, da pós-modernidade, porque isso pode ter uma aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. Deus bate o tempo todo: sede santo, porque eu sou santo. Cada um deve respeitar a sua mãe e seu pai. O sacerdote, os levitas precisam ser filhos exemplares. Não vos virareis para os ídolos, não idolatrar. Não, mas eu não adoro imagem de escultura. Mas adorar homens. Como nós temos visto nos nossos dias, os cristãos, aqueles que se dizem ser avessos à idolatria, idolatrando homens, idolatrando pessoas, idolatrando líderes. Não, a igreja não tem estrelas, a única estrela é o Senhor Jesus Cristo. Nós não temos ídolos de carne e osso, nós só adoramos ao Senhor Jesus. A Ele a honra, a glória, o louvor, o domínio e a adoração. E Ele não divide com ninguém. Quanta gente boa, começou muito bem, mas porque tocou na glória, foi destituído. Quanta gente a gente conhece que pregava, que ministrava, que era uma bênção, que era cheio de Deus, mas em algum momento tocou na glória e por conta disso perdeu tudo que recebeu, e hoje são lata vazia, são nuvens sem água, são cisternas rachadas, não retém mais o que receberam. Por quê? Porque em algum momento eles passaram assim: olha para cá, você da internet, presta atenção. Enquanto você e eu, nós, cada um de nós, nos acharmos privilegiados, nos acharmos honrados em ser usado para 2, 5, 10, 20 ou 100, Deus nos usa. Somos o barro, Ele é o oleiro. Mas no momento que você achar que você é a estrela, eu vou lá para falar para 2, para 3, para 5, para 10. Não, aí você virou estrela. E aí o Espírito Santo se afasta, porque ele não tem estrela, ele é a estrela. Meu Deus. A maior pregação de Jesus Cristo não foi para os 5.000, foi para 2 discípulos no caminho de Emaús. Não rebuscarás a tua vinda. Não se podia rebuscar as espigas. Deus não queria mendigos em sua terra. Deus preparou comida até para aqueles que são estrangeiros. Cada dono de colheita não podia pegar a espiga que caía no chão. E o canto a última fileira não podia ser colhida. Por quê? Era para o órfão, para o estrangeiro, para aquele que não tem de onde tirar o seu sustento. Para que não viessem a pedir nas ruas, eles iam para as plantações, porque sabiam que os rabiscos da terra era deles. Eles pediam. Por isso que Ruth foi para a plantação de Boaz fazer isso. Não jurareis pelo falso pelo nome do Senhor. Não. A paga do jornaleiro tem que pagar devidamente, ser bom pagador, não amaldiçoar o surdo, não ridicularizar o deficiente, não fazer injustiça, justiça diferente para rico e para pobre. No Brasil, meu Deus do céu, quanta injustiça. Não atentarás contra a vida do teu próximo, homicídio, não te vingarás, nem guardarás ira, ressentimento. Tudo isso deve ser guardado. A abrangência de cada livro,
O livro de Êxodo, ele abrange 1 ano e meio, 1 ano e 2 meses, na base do Sinai. É o tempo de Deus revelar a Torá e mandar fazer o tabernáculo. O livro de Levítico é 1 ano e meio, é Deus organizando a adoração, construindo o tabernáculo. Aí eles levantam o acampamento. Quando é que eles levantaram o acampamento? Quando o tabernáculo estava pronto e o exército estava pronto. Entendeu? As tribos bem esquadrinhadas. E o livro de Número, semana que vem, abrange cerca de 38 anos. É exatamente o livro da caminhada no deserto. Eu vi na internet um resumo do livro de Levítico, muito bem feito. E eu quero que vocês vejam. É rápido, vai extrapolar só um pouquinho, tá legal? Mas você vai ter uma visão panorâmica do livro muito boa. A história da Bíblia começou com seres humanos na presença de Deus, mas eles foram banidos por causa de sua rebelião. No entanto, Deus quer ter um relacionamento conosco. Então, ele escolhe uma família que ele vai usar para restaurar o mundo de volta à sua presença. E assim, a presença de Deus vem habitar em uma tenda no meio de Israel, o que é ótimo. Mas isso cria um problema. A presença de Deus é tão intensa que Moisés não pode entrar, e os sacerdotes que entrarem de forma inadequada morrem. Mas se a presença de Deus é algo bom, como pode ser perigosa? É o seguinte, pense assim. A presença de Deus é como o sol, é puro poder e bondade. Quando algo mortal e corruptível se aproxima de tal poder, é destruído. Assim, a palavra santidade é usada em Levítico para descrever a presença pura e poderosa de Deus, que como o sol é bom, mas também é perigoso. Portanto, Levítico mostra como pecadores podem se aproximar de Deus sem serem destruídos. No livro, existem 3 soluções que tornam isso possível. Talvez isso pareça um pouco estranho para você, mas acompanhe a ideia. A primeira solução são os rituais, a segunda é a ideia do sacerdócio e a terceira são as várias leis de pureza. O livro é dividido em 7 seções, cada solução é explorada em 2 seções do livro. Os rituais são aqui, os sacerdotes estão aqui e as leis de pureza aqui. A primeira solução, os rituais, envolvem uma série de sacrifícios de animais, e assim, Levítico começa com instruções detalhadas de como fazê-los. Alguns são formas de dizer obrigado, e outros de dizer me perdoe. E aqui, no final do livro, há mais alguns rituais que são sobre observar dias sagrados e festas. São celebrações que recontam uma parte da história de como Deus resgatou Israel e o separou das demais nações. A segunda solução para a questão da santidade tem a ver com os sacerdotes. Estar diretamente na presença de Deus é algo realmente perigoso. Por isso, ele nomeia sacerdotes como representantes especiais que podem ir à sua presença em nome de outras pessoas. Então, nessa sessão, podemos ver como os sacerdotes são ordenados. E nesta outra, vemos os altos padrões que os sacerdotes precisavam atender, pois eles trabalham muito perto da presença de Deus. A terceira solução neste livro são as leis de purificação, e este é de longe o assunto mais difícil de compreender. Por exemplo, nessa seção, estamos muito preocupados em saber quem está limpo ou sujo, ou pode-se dizer também puro ou impuro. Para entender isso, é necessário saber o seguinte: o sujeito considerado puro pode estar perto da presença de Deus, já o que está impuro, não. Isso foi muito importante para que os israelitas soubessem seu estado diante de Deus em cada momento. Então a primeira coisa que temos é uma lista de animais puros e impuros. Essa lista de animais é dividida por onde eles vivem, na terra, no mar ou no ar. O texto não é claro sobre por que certos animais são impuros ou por que tocar ou comê-los torna a pessoa impura. O que está claro é que ao evitar essas criaturas, Israel se torna um povo separado, lembrando que a santidade de Deus deve influenciar todas as áreas de suas vidas, incluindo o que eles comem. Após as leis alimentares, temos um monte de regras aparentemente aleatórias, tais como doenças de pele, tocar em mortos, o que fazer com fluidos corporais, etc. Mas elas não são aleatórias, pois Israel poderia associá-las com a vida e a morte, que são coisas sagradas, uma vez que Deus é o autor da vida. Mas só tocar já torna impuro? Sim, mas temos que lembrar que não é errado ou pecaminoso ser ritualmente impuro. Bastava esperar alguns dias, tomar um banho, oferecer um sacrifício e a pessoa estava pura novamente. O inadequado é entrar na presença de Deus ainda impuro.
Agora, há mais leis de pureza aqui nesta seção, que enfatizam o comportamento moral de Israel. São leis sobre justiça social, relacionamentos saudáveis e integridade sexual. Seguir essas leis farão de Israel um povo puro, que poderá viver perto da presença de Deus. Essas são as 3 soluções. Você já deve ter percebido que elas cercam o centro deste livro. E é aqui que encontramos um ritual muito importante, chamado o Dia da Expiação. Israel é uma grande tribo agora, e as probabilidades de haver um monte de pecados acontecendo e passando desapercebidos são grandes. Por isso, todos os anos, os sacerdotes pegariam 2 bodes, um deles seria morto. E seu sangue concede o direito à presença de Deus. Simbolicamente, o sangue cobre ou remove o pecado de Israel. Bem, isso é meio estranho. Mas o significado desse sacrifício é explicado no próximo capítulo, onde Deus diz que o sangue de uma criatura é a sua vida, e assim a vida do bode é oferecida como um substituto. Ele recebe o castigo no lugar do povo de Israel. E quanto ao segundo bode? O sacerdote coloca as mãos sobre ele, confessa os pecados de Israel, como se estivesse transferindo os pecados ao bode. Em seguida, o expulsa para o deserto, e ele nunca mais volta. Ele é chamado de o bode expiatório. Você provavelmente já ouviu essa expressão antes. Essa é uma representação fantástica de como Deus graciosamente remove o pecado de Israel. Mas vamos ser honestos, sacrifícios geralmente parecem algo muito bárbaro. Bem, você deve lembrar que antigamente os sacrifícios eram a principal forma de comprar o favor dos deuses. Mas o problema era que esses mesmos deuses são imprevisíveis. Você nunca sabe se eles vão ignorá-lo ou atacá-lo. Portanto, é neste contexto cultural que vemos o Deus de Israel agir totalmente diferente. Ele se ira por causa da corrupção humana, mas nunca é inconstante. Ele ama as pessoas. Por isso ele oferece esse caminho livre, para que Israel tenha confiança de que foi perdoado e que apesar de seu pecado eles estão seguros, podendo viver perto da presença de Deus. Isso é o que ensina o livro de Levítico, verdades revolucionárias em seus dias. Mas Israel ainda está no Monte Sinai, no meio do deserto. Eles precisam de um lugar para morar. A terra que Deus prometeu a Abraão, e é sobre esta viagem para a terra prometida que o próximo livro da Bíblia tratará. Próxima aula. O livro de Números. 40 anos caminhando no deserto. A gente vai para lá. Venha preparado para a viagem, semana que vem. Fique de pé. Você vai descobrir que, diferente do que os pregadores dizem, quem tem promessa também morre. E morre mortinho, viu? Está aqui, ó. A prova cabal. Saíram do Egito ouvindo a promessa. Vamos para Canaã. Não chegaram. Só a segunda geração. 2 milhões de pessoas morreram na areia do deserto. Quem não sabe, aprende. Quem aprende, ensina. Quem ensina, vive. Vão em paz e não pequem demais. Chegou a sua vez de realizar o seu sonho de fazer teologia. Invista no seu chamado. Venha se preparar para o seu ministério. Venha estudar teologia no seminário interdenominacional Palavras do Mestre. Maiores informações no Zap 982287125. Anotou? Seminário Palavras. Para a glória do teu nome, Senhor, que nós possamos aprender a viver em santidade. Pai, que isso seja um despertamento para nós, que a gente de verdade ande e trate o pecado com seriedade, em nome de Jesus. Agora conduz teus filhos em paz e segurança, livra-os do mal, guarda-os do caminho, em nome de Jesus. Amém, Senhor.